Olá, seja bem-vindo ao nosso Liturgia Diária. Cor litúrgica, verde. Terceira semana do Tempo Comum. Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025. Primeira leitura. Leitura da Carta aos Hebreus. Todo sacerdote se apresenta diariamente para celebrar o culto, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, incapazes de apagar os pecados. Cristo, ao contrário, depois de ter oferecido um sacrifício único pelos pecados, sentou-se para sempre à direita de Deus. Não lhe resta mais senão esperar até que seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. De fato, com esta única oferenda, levou à perfeição definitivos que ele santifica. É isto que também nos atesta o Espírito Santo, porque, depois de ter dito, eis a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, o Senhor declara, pondo as minhas leis nos seus corações e inscrevendo-as na sua mente, não me lembrarei mais dos seus pecados, nem das suas iniquidades. Ora, onde existe o perdão, já não se faz oferenda pelo pecado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsório. Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem do rei Melquisedeque. Palavra do Senhor ao meu Senhor, assenta-te ao lado meu direito até que eu ponha os inimigos teus como escabelo por debaixo de teus pés. O Senhor estenderá desde Sião vosso cetro de poder, pois ele diz, domina com vigor teus inimigos. Tu és príncipe desde o dia em que nasceste, na glória e esplendor da santidade, como orvalho, antes da aurora, eu te gerei. Jurou o Senhor e manterá sua palavra, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem do rei Melquisedeque. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Semente é de Deus a palavra, o Cristo é o semeador, todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens, na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. E, em seu ensinamento, dizia-lhes, escutai. O semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, brotou logo, porque a terra não era profunda, mas, quando saiu o sol, ela foi queimada, e, como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos, os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse, a vós, foi dado o mistério do reino de Deus, para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem mas não enxerguem, escutem mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse, vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada, logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso, são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes, quando chega uma tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos, são aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra, e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom,
são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto, um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. A parábola do semeador, o chamado à frutificação na vida cristã. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, retirado de Marcos 4,1-20, nos apresenta a conhecida parábola do semeador, um convite profundo a examinarmos o estado do nosso coração diante da palavra de Deus. Jesus, com sua pedagogia divina, usa imagens simples, mas de grande significado, para nos conduzir à reflexão sobre como acolhemos e vivemos o reino de Deus. 1. O semeador e a palavra que é semeada. Jesus nos mostra que ele é o semeador divino, que espalha a semente da palavra por todos os lugares. Deus, em sua infinita generosidade, não faz distinção de terreno, ele lança a semente em todos os corações. Mas o resultado dessa semeadura não depende apenas do semeador, mas também da disposição do solo, ou seja, de como cada um de nós acolhe a palavra. A questão essencial que este Evangelho nos coloca é: que tipo de terreno somos? Estamos dispostos a permitir que a palavra de Deus transforme nossas vidas? 2. Os tipos de solo, um espelho para a alma. Jesus explica os diferentes destinos da semente. À beira do caminho, são aqueles que ouvem a palavra, mas a deixam ser roubada pelo maligno antes mesmo que ela possa germinar. É o coração distraído, insensível ou indiferente à mensagem do Evangelho. Terreno pedregoso, representa aqueles que recebem a palavra com entusiasmo, mas não têm profundidade. Na primeira dificuldade ou perseguição, desistem. Esse solo nos convida a refletir sobre nossa constância na fé. Entre os espinhos, aqui estão os que permitem que as preocupações da vida, as ilusões das riquezas e os desejos desenfreados sufoquem a palavra. Este solo nos alerta sobre as distrações do mundo e nos chama a confiar mais em Deus do que em bens materiais. Terra boa, é o coração aberto, acolhedor e fértil, onde a palavra germina, cresce e produz frutos abundantes. Este é o ideal que devemos buscar em nossa vida cristã. 3. A responsabilidade de frutificar. Jesus nos ensina que a palavra de Deus é viva e eficaz, mas sua frutificação depende de nossa resposta. Ele espera que sejamos terra boa, capazes de dar frutos que multipliquem seu amor e sua graça no mundo. Frutificar não significa apenas ações grandiosas, mas também gestos simples de caridade, perdão, serviço e evangelização. Por vezes, podemos nos identificar com mais de um tipo de solo, dependendo das circunstâncias de nossa vida. Mas o chamado de Jesus é para que, dia após dia, cultivemos nosso coração para que se torne um terreno fértil para a palavra. 4. O desafio da perseverança. Frutificar exige trabalho, cuidado e perseverança. Assim como o agricultor precisa de paciência para esperar o tempo da colheita, também nós precisamos confiar no processo de Deus em nossas vidas. Não desanimemos diante das dificuldades, mas alimentemos nossa fé pela oração, pelos sacramentos e pela vivência comunitária. Conclusão. Que esta parábola nos inspire a sermos terreno bom, onde a palavra de Deus encontre espaço para crescer e transformar. Não nos deixemos sufocar pelas preocupações ou pelas tentações do mundo, mas mantenhamos o olhar fixo em Cristo, que é o semeador e o sustento de nossa vida. Bênção final. Que o Senhor vos fortaleça na vivência do Evangelho e vos torne sempre terra boa, onde a sua palavra produza frutos de amor, paz e justiça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.